A paz do Senhor, queridos. Mas nós estamos aqui para darmos início à nossa série de estudos dentro da revista da editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. E a lição que estaremos estudando hoje é a lição de número 9, cujo título é O Poder do Espírito Santo. Estaremos abordando aí este tema importantíssimo que é o revestimento, o poder que nos é dado pelo Espírito Santo para a realização de obras aqui para o Reino de Deus. E eu gostaria, antes mesmo de começar a estar aqui comentando a lição, eu queria estar pedindo a vocês aí perdão, tá, pela demora na publicação deste vídeo. Vocês que nos acompanham há um bom tempo sabem que nós costumamos postar nossos vídeos na terça, mais tardar, né, no máximo quinta-feira. Porém, essa semana foi um pouco difícil, um pouco apertado aí. Acabamos de sair de um feriado meio que prolongado. Além disso, também nós estávamos ministrando aí bastante, pregamos bastante essa semana, glória a Deus por isso, né? Deus seja louvado por isso. E também hoje, dia 28 de fevereiro aqui, 2020, agora são aproximadamente aí 15h30, né, 3h30 da tarde. Aqui onde eu moro, está chovendo bastante, né? Eu resido na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo, e aqui está chovendo muito. E possa ser que isso também venha até acabar impactando, né, na qualidade do vídeo, ou conseguindo do áudio. Mas vamos dar continuidade, então, aí aos nossos estudos, tá? Vamos lá. O texto bíblico básico dessa lição está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 8 ao 21, os quais você que nos acompanha sabe que eu não estarei lendo para ganharmos tempo dentro do nosso estudo. Temos também aqui o nosso texto áureo, o qual encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 9, e diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí, gente. Vamos lá. Vamos então para o comentário, palavra introdutória. Então diz assim: Charles Haddon Spurgeon declarou que o poder é uma prerrogativa exclusiva e especial de Deus e somente dele. Essa vantagem encontra-se em cada uma das três pessoas da gloriosa Trindade, né? O Pai, Hebreus 11:3, o Filho, João 1:3, e o Espírito Santo tem poder igual. A Bíblia confirma a declaração de Spurgeon. Nela vemos que o poder pertence a Deus e que Jesus prometeu revestir seus seguidores com essa capacitação, a fim de que pudessem cumprir propósitos específicos. Olha aí. O poder implica virtude, coragem e ousadia e manifesta-se em várias dimensões para o cristão testificar, operar sinais e maravilhas, confirmar a palavra, suportar o sofrimento e conhecer os mistérios de Deus. Essa capacitação foi amplamente usada pela igreja primitiva e resulta do poder do Espírito Santo. Deus atua segundo esse poder. Quanto mais o utilizamos, mais nos aproximamos de sua plenitude. Então vamos lá, gente, para começar em mais uma lição. Então vamos estar falando aqui, como eu já disse, a respeito do poder de Deus. Algumas coisas a gente precisa levar em consideração quando o assunto é o poder de Deus. A primeira dessas coisas é que não há como, dentro da nossa limitação humana, descrevermos de maneira plena o que é, como se manifesta o poder de Deus, é claro. Então, a ideia básica aqui, gente, para que a gente não fuja, não perca o foco da lição, é comentarmos o poder de Deus, ou o poder do Espírito Santo, que é o tema, na vida dos servos do Senhor. Como esse poder se manifesta na vida daqueles que servem a Deus, a fim de que, capacitados pelo Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo, possam realizar nessa terra obras específicas ligadas ao reino. Então, a gente não vai estudar o que seria todo o poder do Espírito Santo, porque a princípio a gente não conseguiria, a gente não é capaz de descrever. Tá? E ainda que pensasse muito, não conseguiríamos relatar e descrever tudo isso aqui. Então, a ideia básica é essa. Tá? Então, a ideia aqui é trabalharmos de maneira prática o poder de Deus
no que tange o poder do Espírito Santo, melhor dizendo, no que tange, é claro que o Espírito Santo é Deus, você entendeu, mas dentro da lição, o poder do Espírito Santo no que tange a capacitação de servos do Senhor para a realização de obras, ok? Esse é o nosso foco aqui, esse é o nosso ponto. Outro ponto que é interessante frisarmos aqui, ainda ligado à introdução, é o fato de que fora esse mesmo poder que esteve presente, né, que estivera presente na vida dos apóstolos. Então, com isso, a gente já pode começar a nossa aula explicando, é claro, aos nossos alunos que o sucesso da igreja primitiva não se deve ao entendimento bíblico ou a gloriosa teologia dos apóstolos, né, todos eles, Paulo também, ainda que tenham sido homens de um conhecimento tremendo, ainda que tenham tido experiências inenarráveis com Cristo, não fora o conhecimento, né, em si, a autoridade em si humana, tá? A capacidade de gerir, de administrar os apóstolos, que trouxeram-nos esse tão grande crescimento da igreja, mas a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. Gente, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente acaba atrelando o sucesso de determinadas denominações, determinadas igrejas, por assim dizer, lembrando que a igreja é uma só, né? A igreja de Cristo, não são placas denominacionais, mas ainda assim a gente faz algumas referências para tentar explicar e ser mais prático onde a gente quer chegar. Mas o sucesso de igrejas que começaram com poucos membros, hoje estão aí ao redor do mundo, não se deve, é claro, você está falando de igrejas sérias, de pessoas que fazem um trabalho sério, pautados na Escritura, pautado na Bíblia. Não se deve à capacidade, à sagacidade de seus líderes, mas deve-se ao poder do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender isso aqui, que não são técnicas administrativas, comerciais, não é aí a chegada do coach, né, que está chegando devagarzinho, que é o coach, essa capacitação, essa ideia do ser humano se redescobrir, não é nada disso, gente. O sucesso da igreja, a expansão da igreja, o poder da igreja, o crescimento da igreja deve-se única e exclusivamente ao poder do Espírito Santo de Deus. E é esse poder que nós devemos buscar, essa capacitação que nós devemos ter, tá? É isso que nós devemos buscar. É claro que o mesmo Espírito Santo também nos impulsiona a buscar algumas coisas. Tá? O Espírito Santo nos impulsiona a estudar mais, a conhecer mais a Escritura. É Ele quem nos leva. Embora alguns tentem passar a ideia de que não, mas sim, o Espírito Santo nos conduz e nos leva, nos incentiva a vivermos uma vida plena com o Senhor. E esse é o ponto-chave para começar a lição. Então vamos lá, então. Vamos comentar algumas coisas aqui dentro dos tópicos dessa lição. O primeiro tópico está aqui, o revestimento do amor. Vamos ler e comentar. O poder do Espírito Santo é o termo utilizado para designar o momento em que a terceira pessoa da Trindade reveste-nos de virtude para realizar obras específicas no reino de Deus. Dessa vez eu não vou ler todo o tópico, eu vou lendo e comentando para que a gente ganhe tempo aqui. Então, dentro dessa linha aqui, o que é o poder do Espírito Santo? A gente sabe que não é só isso aqui, essa descrição que está na revista, que é o poder do Espírito Santo. Mas a ideia para a lição é descrevermos o poder do Espírito Santo na vida dos salvos, na vida dos santos. Como, através de seu poder, o Espírito Santo nos reveste, nos enche, para que fim seria isso? Então, o ponto-chave seria isso aqui. Ó. Explique aí, professor, lendo isso, descreva para os seus alunos, lendo isso, que o poder do Espírito Santo é isso aí. É um termo que nós utilizamos, tá? A Bíblia utiliza também, a Bíblia fala do poder do Espírito Santo. Não que o poder do Espírito Santo seja especificamente só para isso, tá? O Espírito Santo tem um poder criador, ele cria. Então, o Espírito Santo ele é onipotente, ele é Deus. Mas o foco dessa lição vai se trabalhar nisso. Então, para nós aqui, para essa lição, o interessante é compreendermos o fato de que o poder do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, tá? É esse termo que a gente vai utilizar e que a Bíblia também utiliza para descrever o quê? Para designar aquele momento específico em que o Espírito Santo, ele, que no caso é a terceira pessoa da Trindade, ele vem, nos reveste, nos enche, a fim de que, revestidos por ele, dessa virtude dele, desse poder dele, dessa glória que emana dele, a fim de que, cheios disso, cheios desse poder, nós possamos realizar obras para o reino de Deus aqui na Terra. E interessante que
obras específicas. Tá? O Espírito Santo, então, com isso nós entendemos que com o seu poder, o Espírito Santo enche, reveste a cada um e faz de cada um, faz dessa pessoa, tá? Quem ele está usando e revestindo, aquilo que lhe aprouver fazer. Tá? Então, ele dá a essa pessoa para que tal pessoa faça, realize obras específicas, tá? Dentro da ordem. Então, isso aqui seria a descrição do poder. Então, vamos lá. Dentre as muitas capacidades que Deus espera que desenvolvamos, o amor é a principal virtude de que devemos nos ocupar. Então vamos lá, gente. É interessante. Em primeiro lugar, ninguém nasce pronto. O Espírito Santo de Deus, a partir do momento que a gente aceita Cristo, ele vem em nós e sobre nós, e passa a trabalhar a partir daí em nós e também a partir de nós. Mas a ideia interessante ainda que no momento em que aceitamos a Cristo, somos cheios ali, por assim dizer, né, o Espírito Santo está conosco, é claro que a partir daí nós precisamos melhorar, evoluir. O Espírito Santo passa a agir em nós, fazendo com que nós venhamos a evoluir, né? E a ideia básica é essa. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Dentro desse processo, tá? Eu vou usar o termo evolução e você entenda por quê. Dentro desse processo de melhoria, de capacitação, de aprimoramento que o Espírito Santo faz em nós, é claro que ele espera de nós algumas ações e reações, tá? Então, não é que o Espírito Santo vem e a gente perde o sentido, não sabe o que está fazendo, não. A gente continua vivendo como ser humano aqui nessa terra, mas há uma mudança no estilo de vida, há uma mudança nessa vida, há uma mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de proceder, no nosso pensamento, no nosso entendimento. Há do Espírito Santo em nós, a partir da conversão, uma mudança. Tá? E é claro que há um momento também em que ele vem e nos batiza, nos reveste, que é outra coisa aqui. Estou falando do convívio, da regeneração, uma nova vida em Cristo. Passamos a ser uma nova criatura no Senhor. O ponto-chave, o foco aqui onde eu queria chegar. Então vamos lá. E dentro dessa capacitação, dentro dessa melhora, existem alguns comportamentos que o Espírito Santo quer, tá? Que ele nos leva a praticar, coisas que ele nos leva a fazer. E há questões também e sentimentos que ele nos leva a pensar e a ter. E a partir de então, a vivermos e exercitarmos tal sentimento. E um deles, gente, nós queremos que o maior desses sentimentos, a maior expectativa de Deus em nós, é que a gente entenda que precisamos viver em amor. Tá? Exercitar o amor, ter o amor. Por quê? Porque o amor é a base de tudo. Tudo que vemos e temos no reino de Deus, somos, nos tornamos no reino de Deus, está baseado em amor. Vamos lá. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que dera, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É um texto mais conhecido da Bíblia, o texto áureo, como nós dizemos da Bíblia. E a gente entende a partir desse texto que a base de tudo é o amor. Então, o Deus Todo-Glorioso, Deus Poderoso, Pai Santo, né? Deus, Pai, Filho e Espírito. Eu digo Deus, é claro que já está inserido as três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Então, Deus nos amou. Olha que coisa linda, Deus. Mas a gente tentando fazer uma certa divisão dentro da Trindade para poder entender de maneira prática, está tentando ser prático, só isso, a ideia é só ser prático. Então, por amor, o Pai que nos ama, criou-nos. E por amor, deu, quando nós caímos em transgressão, né, o pecado ali, a transgressão no Éden, Adão e Eva, a partir daí também o Pai que nos ama dá o seu Filho unigênito por amor, para morrer por nós. E o Filho que nos ama, Cristo, vem a esse mundo por amor, se entrega à morte por amor, ressuscita por amor. Olha que coisa linda. Volta para o Pai, nos aguardando por amor, e o Espírito Santo desce por amor, capacita, nos reveste, nos usa por amor, guarda e mantém a igreja ávida, firme, de prontidão, por amor. Então, onde eu quero chegar com isso, gente? A base de tudo é o amor. Então, nós precisamos entender, a princípio, isso. E deixa eu falar mais alguma coisa a respeito disso. Por que é bom focar nisso? Eu vou tentar falar, eu vou passar algo aqui para tentar ser mais prático. Quem sabe isso possa ser utilizado aí para auxiliar na sua
Que ponto onde eu quero chegar? Eu já há algum tempo tenho pregado o Evangelho, há alguns anos já que eu venho, glória a Deus por isso, vivo pregando o Evangelho. Mas, de uns 5 anos para cá, a questão ficou um pouco mais direta, eu diria assim. Porque de 5 anos para cá houve um desligamento da empresa na qual eu trabalhava. Muitos anos eu trabalhei sempre, muitos anos. Houve um desligamento, não trabalho mais em empresa nenhuma, hoje não tenho mais carteira assinada. Eu estou, como diz aí, como pregador itinerante. Né? Vivo pro Evangelho. Então, não estou dizendo que estou vivendo o Evangelho, nada disso. Não. Vivo pro Evangelho. Faço a obra e Deus é quem vai cuidar. Mas o que eu quero falar é o seguinte: por onde eu tenho passado, ou alguns lugares, melhor dizendo, por onde eu tenho passado, eu tenho percebido, né, em alguns lugares, não vou generalizar, não sou tolo o suficiente para generalizar, mas em boa parte dos lugares que eu tenho passado, eu tenho percebido que quando há conversão de almas, muitas pessoas às vezes não dão tanta ênfase, tanta vazão. Parece-nos que muitas pessoas hoje estão mais focadas em revelações particulares, ou seja, ao término de uma mensagem, a pessoa te procura e te pergunta: Deus falou alguma coisa? Uma coisa que Deus já não tivesse falado na mensagem, na palavra. Então as pessoas estão perdendo o foco, esquecendo-se que a pregação é Deus falando, é a palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando, é a palavra de Deus, tá? E voltando-se mais para as chamadas revelações pessoais, particulares. Não que eu não creia nisso, eu creio sim, também sou de pentecostal como vocês, creio, Deus batizado com o Espírito Santo, Deus me usa para falar com muitas pessoas, mas muitos estão dando muita ênfase a isso, esquecendo dos pontos principais, um dos quais é a salvação de almas. Então, a gente nota aí que em muitos lugares, tá, as pessoas não estão mais tão alegres quando alguém aceita Jesus como Salvador, quando alguém se entrega. Não há aquela alegria, aquela euforia. Tem pessoas que a alma se convertem ali e fica aquela coisa assim. Então, a gente precisa entender isso aqui. O primeiro ponto é amor, gente. Amar. Amar. Amar o próximo, amar a Deus, amar, amor. Esse é o foco que nós vamos trabalhar. Tá? Então, é aquilo que está lá em Lucas capítulo 15, verso 10, que a festa diante dos anjos, uma grande alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Tá? Então, a gente tem que entender isso aqui. Esse é o ponto. E outra questão aqui, com base ainda no amor. Deixa eu ler os subtópicos para ganhar tempo, né, para que não torne-se um vídeo muito extenso, e a gente faz alguns comentários e considerações baseadas nisso. Vamos lá. O amor sempre. Deixa eu ler o primeiro tópico, o primeiro subtópico. Não existem momentos bons ou ruins para praticar o amor. Devemos exercê-lo sempre. Então vamos lá. Isso aqui é interessantíssimo. Falamos sobre o amor, sobre amar, amar ao próximo, né? Amar a Deus, amar ao próximo, como a nós mesmos, ter amor, exercitar o amor. E é bom que nós entendamos uma coisa, com relação ao amor, não há um momento específico, gente. Tá? Porque por que é bom focarmos nisso, frisarmos isso? Que há pessoas que parecem que só amam ou só demonstram amar em cultos, em reuniões públicas, tá? Onde a gente vê muita demonstração de amor, mas no dia a dia, no convívio, não tem aquele amor. Então a gente precisa entender isso. O Espírito Santo quer de nós, ele deseja que nós amemos. Então esse amor deve passar, tá? Deve exceder os limites que nós impomos, como amar somente as pessoas que pertencem à mesma denominação que nós, amar somente, ou mais, né? Amar somente os cristãos evangélicos, amar somente as pessoas que pensam como nós, que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos amar a todos, aos que divergem de opiniões com relação a nós, aqueles que nos criticam, aqueles que nos menosprezam. Então, o amor deve ser a todos, tá? E em qualquer tempo, em qualquer lugar, não deve estar atrelado a reuniões públicas, tá? Em templos evangélicos, denominações, mas ele deve exceder na rua, na escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos, devemos sim viver, exercitar, pôr em prática o genuíno e glorioso amor, tá? Vamos lá então, continuando aqui. Certa vez Pedro se aproximou de Jesus para lhe perguntar quantas vezes um irmão deveria ser perdoado. O mestre respondeu ao seu discípulo: não até 7, mas até 70 vezes 7, né? Mateus 18, versos 21 e 22. O ponto é, precisamos exercitar o perdão como uma expressão do amor que temos pelo próximo. Ok? Então vamos lá então. É fácil amar? Não. É fácil praticar o amor? Não.
tá? Eu gostaria de dizer que é fácil, mas não é. Nós, seres humanos, somos falhos, temos essa natureza pecaminosa. Com isso, nós tendemos sempre às vezes, ser egoístas, querer somente o nosso bem, nosso bem-estar, termos, só recebermos e não darmos, não nos doarmos. Então, essas e outras coisas acabam meio que dificultando essa questão de nós pormos realmente em prática o que é o amor, o que é o amar. E é interessante que a Bíblia vai destacar um texto aqui, o comentarista utilizou na revista, que é muito importante. É o texto lá de Mateus 18, verso 21 e 22. Esse texto vai dizer o seguinte, o contexto dele é o quê? Pedro, em dada ocasião, procura Jesus e vai perguntar, mestre, se o meu irmão pecar contra mim, traduzindo, né, contextualizando, se alguém fizer algo que me desagrade, se eu me chatear com alguém devido ao que essa pessoa fez a mim, um agravo que tal pessoa me fez, quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa? 7 vezes? E Jesus olhou para Pedro e disse, não, não te digo 7, te digo sim 70 vezes 7. O que a gente precisa fazer nesse texto aqui, gente, para entendê-lo e para explicá-lo, é, a princípio, ignorar dados matemáticos, porque a ideia desse texto não é matemática. Tá? Por quê? Então, a ideia aqui é 7 vezes, e como Pedro disse, perdoarmos 7 vezes, ou a ideia é perdoarmos 70 vezes 7. Então, nós devemos perdoar a pessoa 490 vezes. Então, se ela me magoar 491, ou seja, eu excedi até o limite de perdão dado por Cristo, a ideia, a princípio, não é essa. Tá? Qual é o ponto aqui? Há 2 pontos a se destacar. O primeiro ponto é que quem está falando são 2 pessoas que Jesus e Pedro, que viveram num tempo. Eu falo que Jesus é Deus, ele vive eternamente. Você entende onde eu quero chegar? Aquele período ali, o contexto ali, é claro, estava ligado a questões relacionadas ao povo, aos judeus, àquela nação. E há dados, né, escritos extrabíblicos que dizem, né, que narram, escritos judaicos, que vão dizer que era comum para um judeu perdoar uma pessoa que acometesse a ela um agravo até no máximo 3 vezes. Passando disso, tal pessoa não precisaria, não necessitaria mais perdoar aquela pessoa pela mesma ofensa. Então, a pessoa cometeria com o outro a mesma ofensa 3 vezes no máximo. Então, a pessoa, num ato de misericórdia, perdoaria 3 vezes. São o que alguns escritos extrabíblicos mostram. Tá? Basta você fazer uma breve pesquisa aí, você encontra isso. Mas a ideia básica é o quê? Então, Pedro, a fim de falar sobre isso, mostrar isso, Pedro agora, a fim de exceder isso, ele vai trazer o número 7. Ou seja, Pedro não vai citar o 3, que era o máximo que se perdoava pela lei judaica, lá, pelos rabinos, os fariseus, os líderes judeus. Pedro vai usar um maior ainda, 7, ou seja, vai exceder. Mas Cristo vai dizer, não, não te digo 7, que seria até um exemplo glorioso para aqueles homens, mas te digo 70 vezes 7. Então a ideia dos 70 vezes 7 ali, gente, é a ideia de que nós devemos perdoar as pessoas, tá? Ou seja, não devíamos mensurar isso, a quantidade de vezes que a gente perdoa. Tá? Devia ser ilimitado. Então, o perdão deve ser ilimitado. Não há limites para um perdão. Então, essa é a ideia básica. Porque assim como nós agravamos terrivelmente a Deus com nossos pecados, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos perdoou, me enviando Cristo, seu Filho, ao mundo, por uma dívida que para nós era impagável. Então, Jesus falou 70 vezes 7 para expressar isso. Não que ele quisesse descrever que teria que ser 490 vezes. Além disso, ainda tem um segundo ponto, ele disse que são 2. Algumas Bíblias não trazem esse termo, essa expressão 70 vezes 7. Algumas traduções bíblicas trazem 77. Então não é 70 vezes 7. Umas trazem 77. Então, aí a gente já iria para um outro lado, que fugiria a clara lição. E para você entender isso melhor, eu peço que você entre em contato. Porque há coisas que eu digo aqui, e às vezes se eu parar para explicá-las, eu posso acabar fugindo da lição. Tá? Então, eram 77 ou 70 vezes 7. Tá? Então, para isso aí, meu contato está aí. Não precisa nem você, basta mandar um zapzinho rápido, um áudio, e eu te respondo aí. Em qualquer parte do mundo onde você estiver assistindo, basta mandar um zap aí, 27 está aí, que é o código aqui onde eu estou, o estado do Espírito Santo, e a gente vai falar um pouco sobre isso aí, e de repente, se você sentir o desejo de trabalhar isso na sua aula, ou conhecer melhor esse tema. Tá?
Então, a ideia que Pedro disse lá, como disse aqui, dentro da lição, o mestre respondeu ao seu discípulo, não até 7, mas 70 vezes 7, tá? E se você for no grego, lá vai estar hebdome contatis repta. Então, hebdome contatis repta 70 vezes 7, no grego, no texto original. Então, vamos continuar aqui, gente, a ideia é essa. Então, qual é o ponto ali? O ponto é, precisamos exercitar o perdão como uma expressão do amor que temos pelo próximo. Então, o que é a ideia desse subtópico aqui? Onde a gente quer chegar com isso? É difícil amar? Sim. Não é tão simples. Teoricamente é simples, mas na prática é difícil. Mas para você que quer aprender a amar mais, buscar sempre estar amando mais, tá aí um bom exercício que você pode fazer, que é perdoar. Quando você, a partir do momento que você passar a perdoar todos os que lhe ofenderam, você estará pondo em prática o amor. O perdão te faz amar mais, faz você aproximar-se mais de Deus e, por conseguinte, também das pessoas que te machucaram, esquecer o que aconteceu. É claro que ninguém sofre de amnésia, você não vai bater a cabeça e olhar para a pessoa e não saber o que houve. Mas simplesmente você vai perdoar, não tocar mais nesse assunto, olhar para ela e deixar esse negócio passar. Tá? Então a ideia é essa. Então, perdoando alguém, você está pondo em prática o amor. Vamos continuar aqui, queridos. O amor sem distinção. No Antigo Testamento, a lei ordenava que aquele que pecasse deveria receber uma punição em igual proporção ao mal que tivesse causado. E o exemplo disso está aqui, Êxodo 21, né, versos 22 a 25. Por isso, ao ensinar sobre o amor, Jesus revogou essa regra e instituiu um novo mandamento. O mandamento é: amar o próximo é mais importante do que pagar o mal com o mal. Então vamos lá. A gente sabe que no Antigo Testamento, e está uma referência aqui, era olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Então a ideia é o quê? No Antigo Testamento, a pessoa pagava de acordo com o agravo que ela havia cometido, o mal que ela havia feito. Tá? E o exemplo que é dado aqui é o exemplo de uma mulher, na qual, uma mulher que estivesse no campo, e dois homens, né, começasse uma briga ali. Né? E esses homens viessem a ferir essa mulher, e essa mulher estivesse gestante, e viesse a abortar, né, viesse tal ferimento causasse aborto, então a ideia é o quê? Que se essa mulher não morresse, é, a criança lá, vindo a óbito, lá, o feto vindo a criança vindo a óbito, então pagaria uma espécie de multa. E se a mulher morresse, a pessoa deveria pagar com a vida. É claro, gente, que isso que eu estou falando aqui, para alguns, dá a ideia de a questão do aborto, a Bíblia e tal, outro assunto, outro tema que não está na lição, por isso eu estou sendo cuidadoso o suficiente para isso, que eu posso também explicar a vocês no Zap. Por quê que eu não vou falar isso aqui no vídeo, fato, abortar? Porque não é da lição, a gente precisa ser objetivo, tá? Então, continuando aqui então. Então, a ideia básica é o quê? A ideia aqui é entender que uma vida sendo tirada, a pessoa que tirou tal vida pagava com a vida. O sangue derramado pagava-se com outro sangue. Então, a ideia básica, a princípio, é essa. Aí Cristo vem e diz assim, ouvistes o que foi dito? Né? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Olha que coisa tremenda. Eu, porém, vos digo. Amarás também teu inimigo. Olha que coisa tremenda. Amará, ou seja, ora por aquele que te persegue. Então, Cristo vai mostrar-nos que o amor, sem distinção, se nós não distinguirmos, se nós não escolhermos a quem vamos amar, mas amarmos a todos, tá? O ser humano, ao nosso próximo, nós viveremos melhor, estaremos demonstrando a todos que há em nós o poder do Espírito Santo. Então, por que é bom falarmos sobre esse ponto de amar ligado ao poder? Gente, porque só o Espírito Santo de Deus para fazer nos amar dessa maneira. Eu estou aqui, um servo do Senhor, cristão, evangélico, ministro da palavra, eu estou também falando a outras pessoas aí, creio que muitos de vocês que estarão assistindo esse vídeo também, servos do Senhor, cristãos, evangélicos, servem a Deus. E nós sabemos, eu sei, você sabe aí, o quão difícil é amar. A gente, às vezes, acontecem coisas conosco que a gente às vezes fica se perguntando, Deus, como é que eu estou suportando isso? Por que eu não perdi a cabeça? Por que eu não estourei?
é o que muita gente fala. Por que eu não agi ainda? Por quê, gente? Porque nós não vivemos mais nós. Não vivo mais eu, como Paulo diz, mas sim Cristo. Então a gente deixou de viver aquela vida antiga, a vida antiga que levávamos. Agora vivemos uma nova vida no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Então, o que acontece nessa nova vida? É o Espírito Santo de Deus que nos ensina a importância de amar, a importância de perdoar, a importância de não fazer ali distinção de pessoas, tá? Então, esse que é o ponto interessante. Então, esse primeiro tópico, a gente vai focar isso aí, tá? Amor, amar. Então, a primeira coisa que nós devemos buscar do Senhor sempre é amar. Amar. Tá? Amar muito, amar mais. Amarmos sempre, amarmos o nosso próximo. Tá? E a pergunta é, quem é o meu próximo? A gente vai lá para a parábola do bom samaritano, para a gente aprender um pouquinho mais. Quão interessante foi aquilo. Aquelas pessoas que nós achávamos que atenderiam, a princípio, de prontidão, aquele homem que estava caído no meio do caminho, não pararam. Um sacerdote, um levita, mas passando, vindo de caminho, um samaritano parou, desceu a cavalgadura, cuidou da ferida, atores, levou aquele homem, pôs sobre a sua cavalgadura, levou aquele homem para uma estalagem, ali cuidou dele, ainda deu 2 dinheiros ali, né, ao dono da estalagem, disse, olha, se vou, mas se alguma coisa passar, exceder, se ele gastar mais, eu venho aqui e devolvo, retribuo. Olha que coisa tremenda. A ideia básica é o que, gente? Nós devemos amar sempre, devemos amar sem distinção. Tá? Esse é o ponto importante do primeiro tópico. E no final eu vou fazer um resumidão com alguns pontos que eu achei que tem nessa lição que cabem para você e professor. Outro ponto, segundo, revestimento da resiliência. O poder do Espírito Santo nos torna absolutamente capazes de suportar experiências difíceis da vida. Contudo, ainda que alguns problemas nos sobrevenham, contundentemente, temos o Espírito para nos ajudar a vencer e superar os desafios que enfrentamos. Então, vamos falar um pouquinho, gente, sobre o seguinte. Perceba uma coisa. Primeiro, o poder para amar. O Espírito Santo nos ajudando, trabalhando em nós, fazendo brotar em nós o amor. Aí também o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para amar. E agora o poder do Espírito Santo para dar-nos a resiliência, força, resistência. Olha que coisa tremenda, tá? Então a gente precisa entender uma coisa: nós, os servos do Senhor, ao longo de nossas vidas, sofremos, passamos por N adversidades, N tribulações, muitos problemas, muitas afrontas, muitos ataques, mas se não fosse o poder do Espírito Santo, nós não resistiríamos. Então, toda essa resistência que às vezes demonstramos ter, não vem de nós, não vem da nossa estrutura emocional estável, ou da nossa experiência de vida, mas é o Espírito Santo em nós que nos dá força para resistirmos. Toda essa resiliência, toda essa força, ela emana, ela vem do Espírito Santo em nós. É o poder de Deus em nós que nos capacita a estarmos firmes na rocha, independente da situação que enfrentamos. Vamos ver um pouquinho sobre tópicos relacionados a isso. Vamos lá. Contra os impulsos do pecado. Cada um é tentado conforme o seu próprio desejo, ou seja, cada pessoa é seduzida por uma maneira específica, dependendo daquilo que a atrai. Olha que coisa interessante isso aqui. A gente falar um pouco sobre resiliência. Tentação. A primeira coisa a se entender aqui, é claro, você sabe disso, ser tentado não implica estar pecando, tá? Então isso aqui precisa ser dito, isso é bem claro, bem explicado. Então, alguém é tentado. Isso implica dizer que essa pessoa está em pecado ou está pecando? Não necessariamente, porque a tentação ela vem a todos nós, ainda que estejamos praticando um pecado ou não, todos nós somos tentados. O problema, então, não é ser tentado, o problema é não resistir à tentação, é sucumbir diante dela, é cair ante as ferrenhas, né, ciladas do diabo ali, as astutas ciladas do diabo, e caímos ante as maquinações dele. Então, esse é o problema. Então, ser tentado, se eu estou falando agora a alguém que assiste esse vídeo, nesse momento você está se sentindo tentado, isso tem deixado preocupado se você serve a Deus ou não, se você é forte, ou melhor dizendo, se a sua fé é genuína ou não, entenda, saiba, ser tentado não implica
em dizer que estamos pecando. O problema, então, é cair, é sucumbir, é ceder ao pecado, tá? É alimentar essa chama, é dar vazão a ele. Esse é o perigo. Então, é interessante que a Bíblia coloca aqui, Tiago 1,14, é referência. E o comentarista, com base nisso, na lição, falou o seguinte, que nós somos tentados, né, cada um de nós, de uma certa maneira específica, de acordo com o nosso próprio desejo. Essa é a ideia passada pelo comentarista. Isso é interessante. Vamos tentar ver isso na prática. Nem todos os seres humanos são inclinados a serem tentados ou ceder ao mesmo tipo de tentação. Deixa eu ser mais claro. Nem todo mundo tem o mesmo fraco, o mesmo ponto fraco. Nem todos são propensos a cair pelo mesmo motivo. Esse é o ponto interessante. Isso é uma realidade. Nem há pessoas que dizem que o ponto fraco deles é dinheiro. Já outros dizem que o ponto fraco deles é questões ligadas à sensualidade, no que tange ao sexo oposto. Tem pessoas que falam, eu não tenho problema nenhum com o dinheiro, mas pessoas que se estiverem a sós, uma outra pessoa do sexo oposto, essas pessoas são tentadas a sucumbir, a procurar uma coisa que não deve. Então, a ideia básica é essa, gente. Todos nós somos tentados, mas essas tentações que nós sofremos, tá, são diversas, são inúmeras. Mas a ideia é entender o quê? Tiago 1 está aqui, 14, mas é bom entender Tiago 1,13. Tiago 1,13 diz, se alguém é tentado, não diga por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e também a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém, Deus não induz ninguém ao erro, não induz ninguém a pecar, a cair, a falhar. Tá? E no 14 aqui também, no finalzinho do 14 diz o quê? Que Deus nos dá força para suportar essa adversidade. Então, esse é o ponto. Vamos lá, resistir às tentações é uma das capacidades que recebemos quando estamos revestidos pelo Espírito Santo. Então, o ponto que eu queria chegar aqui, o ponto chave que é esse. A Bíblia mostra-nos que nós somos tentados e que há tentações que nós não resistiríamos e por diversas vezes o Espírito Santo de Deus, né, não nos deixa passar pelas mesmas. Então, Deus não tenta ninguém. Mas Deus, eu diria, de uma certa forma, permite que passemos por certas tentações, certas provações, certas privações, para aperfeiçoar-nos. A ideia de Deus por trás do que sofremos, do sofrimento, é nos aperfeiçoar, é nos tornarmos crentes melhores, crentes mais firmes, mais focados na obra do Senhor. Então Deus não nos tenta, não nos induz ao mal, mas Ele nos permite, às vezes, passar por certas dificuldades. Mas não são aquelas coisas que Deus sabe que nós não resistiríamos. Então, coisas que Deus sabe que nós não aguentaríamos, nós não passamos por isso, porque Deus não nos quer ver fora de sua presença. Mas ainda assim, Deus é quem nos reveste. E aqui é que entra um dos pontos, um dos focos do poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo também age em nós, dando-nos essa resiliência, essa resistência. Somos tentados a todo instante, impulsionados a pecar. O pecado bate a porta a todo momento, está aí. Né? O adversário anda como um leão, né? Ao derredor e bramando, buscando a quem possa tragar, só aguardando um vacilo. Jesus disse aos discípulos, vigieis e oreis para que não entrais, né? Vigiai e orai para que não entrai, para que não caia em tentação. Na oração do Pai Nosso, a gente ora para que Deus nos livre da tentação. Por quê? Porque a tentação é algo presente. Impulsionados somos quase que sempre ao pecado. Mas a ideia de que o poder do Espírito Santo atua em nós, olha que coisa linda, nos fortalecendo e nos livrando dessa queda, nos livrando do pecado, nos livrando da tentação. Então, outro ponto importante. Então, olha aí que coisa linda. Então, a gente não cai porque somos sagazes, espertíssimos, inteligentíssimos. Não, eu sei quando é ruim, eu sei quando é o diabo, eu já tenho uma experiência de vida. Não, que é o Espírito Santo de Deus que falou, opa, está na hora de você pular fora daí. O Espírito Santo que falou, opa, você está indo para lá? Vai lá não. O que você está fazendo aí? Sai daí. Volta, ou vai, não entra aí, sai daí, não diga isso, tá? Ou diga tal coisa, ou cuidado com o que você está ouvindo. Então, é o poder do Espírito Santo quem nos livra por completo da tentação, tá? Não nós.
Continuando aqui. Contra as aflições. Nossas aflições são responsáveis por gerar em nós a perseverança. Pois quando conseguimos suportá-las, ficamos mais fortes. Né? A tribulação produz paciência. Romanos 5,3. O Espírito Santo usa essas oportunidades para nos ensinar. Então, outra coisa, o Espírito Santo o poder do Espírito Santo nos capacita, nos reveste, nos dá resiliência para vencermos os impulsos do pecado, né? As tentações. Outra coisa, as aflições, as lutas, os problemas. Gente, como é difícil, meu Deus, passar por uma adversidade, uma aflição, um problema, uma luta. Há coisas, às vezes, de pequeno, às vezes de médio, ou às vezes de grande porte, que nos acontece que abalam nossa estrutura. E é o Espírito Santo de Deus quem está conosco, nos consolando, nos dando força para vencermos essas adversidades. Coisas que estamos vivendo, a gente fala no momento, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou passar por isso? Pai, eu não tenho forças mais para aguentar isso. Aí daqui a um pouco você se pega 5 anos olhando para trás, depois de 5 anos, dizendo, Deus, olha como eu estou hoje. Olha quem eu sou hoje. Olha como eu estou vivendo hoje. Olha o que o Senhor tem feito na minha vida hoje. Como é que isso aconteceu, gente? O poder do Espírito Santo. Então, contra as aflições, é o poder do Espírito Santo, de Deus, que nos ajuda a passar por esses momentos, tá? Nos dá força a passar por esse momento de aflição. Eu já passei por muitas coisas, eu não estou aqui para falar de mim, é claro, a ideia do vídeo, mas eu já perdi 2 filhos, né? 2 filhos meus vieram a óbito, né? Um em 2012 e outro em 2015, foi terrível isso. Como eu já disse numa parte do vídeo, sofro há 5 anos com desemprego, então sempre que eu vejo estatísticas aí, desemprego, eu assisto TV, o governo tentando aí, trabalhando, glória a Deus, Deus abençoe, né, o nosso presidente, continue usando ele aí. Então, pessoas lutando, eu estou 5 anos, gente, nessa luta aí, desemprego. E às vezes, no momento, eu achei que eu não conseguiria passar 30 dias. E Deus tem me guardado e me sustentado até hoje. Então, assim, não estou aqui para falar de mim, mas é interessante estar dentro do contexto que eu estou falando. Então, essas aflições que eu passei e que eu venho passando, glória a Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo quem tem fortalecido. Então, nas aflições, entenda, nós estamos de pé graças ao poder do Espírito Santo. Vamos passar aqui então para o terceiro tópico. O revestimento para triunfar. Os males que o Espírito Santo nos ajuda a vencer são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha quanta coisa, tá? Então, nós focamos aí no Espírito Santo nos ajudando a amar, trabalhando em nós o amor. Fazendo-nos primeiro entender que somos amados por Deus. Quando entendemos esse amor, precisamos entender agora que também precisamos amar. Esse é o ponto lá do primeiro tópico. Trabalhe isso aí, professor, na sua lição. Você, aluno, ajude o seu professor. Ame o seu professor. Segundo tópico, nós vimos aí o revestimento da resiliência, a resistência à força. E essa resiliência nos ensina a vencer os impulsos do pecado, essa natureza pecaminosa, carnal nossa, que está aí lutando sempre contra o Espírito, e vencemos graças ao poder do Espírito Santo, as aflições que sofremos na vida. O que Paulo disse? Para mim tenho por certo de que as aflições do tempo presente não são para se comparar à glória em que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre o revestimento para triunfar. Então, para vencer, triunfar, alcançarmos a vitória em Cristo, nós vamos entender uma coisa. Quem nos faz vencer é o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Então, não são práticas e técnicas triunfalistas, palavras que nós usamos, determino, coisas do tipo, né? E frases de efeito, não são as frases de efeito que nos levarão à vitória, os gritos, os berros, a gente pregando ali e tal. Eu também prego, volta e meia, não rasgo a garganta ali, estou até rouco. Mas a ideia é que a gente sabe, ainda assim, né? Somos pentecostais, eu mesmo, a gente tem a nossa linha ali para pregar. Mas a ideia básica é o quê? Ainda assim, nós temos ciência, convicção, pleno entendimento de que a nossa vitória não está baseada em triunfalismo,
não está baseada em palavras, não está baseada em estratégias, humanamente falando, né, montadas para vencer, pirâmides e coisas do tipo. Mas a nossa vitória em si, ela se baseia no poder do Espírito Santo. Poder esse a qual está sobre a igreja, está na igreja, está dentro da igreja, e levará, esse mesmo poder levará a igreja um dia a encontrar com o Senhor nos ares. Trará a igreja para a terra, 1000 anos aqui estará e novamente levará a igreja para o céu. É o poder do Espírito Santo. Isso nós vamos entender, está ligado nisso. Vamos continuar. Então vamos lá. O que o poder do Espírito Santo em que sentido ele nos faz triunfar? Sobre o quê? Vamos lá. Primeiro, ele nos faz triunfar sobre. Eu falei uma série de coisas aqui, né? Imoralidade sexual, impureza, tudo isso aí nos faz vencer. Está ligado também, é claro, dentro lá do que eu falei lá, do impulso do pecado. Mas focando aqui, ó, sobre a carnalidade. Então, nós triunfamos sobre a carnalidade graças ao poder do Espírito Santo. Como é que isso acontece? Vamos ler aqui. A concupiscência pode ser definida como uma intensa disposição para cobiçar algo. Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo para não cairmos em tentação. Mateus 6, 3 lá fala disso aí, oração Pai Nosso. Pois a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É o que está lá em Tiago 1,15. Olha que coisa interessante. Então, uma das coisas que nós vamos triunfar sobre ela, gente. Precisamos triunfar sobre a nossa carnalidade. E dentro dessa carnalidade há muitas coisas que fazem alguém, que demonstram que alguém é carnal. Mas dentre elas, eu quero pegar o comentarista pegou aqui, uma delas tá, é essa questão da concupiscência, esse desejo de cobiçar, de ter algo, esse desejo desenfreado de conseguir. Há pessoas que, para conseguir o que querem, não estão nem aí, nem um pouquinho se importando para que meios, que recursos elas terão que usar para conseguir o que querem. Então, se precisar passar por cima de pessoas, vão passar. Se precisar mentir, vão mentir. Se precisar bajular, vão bajular, tá? Porque a verdade tem que ser dita. Muitas pessoas têm hoje, é claro que Deus é quem, o Espírito Santo é quem gera a obra, ele quem guarda, ele quem guia. Mas muita gente galgou e correu atrás de um óleozinho na cabeça através de uma bajulação, de um líder. Então a gente precisa entender uma coisa: o desejo de querer ser algo, o desejo de ter algo, esse desejo desenfreado, essa cobiça que é o ruim, o Espírito, o poder de Deus nos faz vencer isso. Quem tem o poder de Deus não está galgando cargos, está galgando alma, crescimento, almas, expansão do reino, evangelho sendo pregado, o amor de Deus, igrejas e mais igrejas sendo plantadas aí ao redor do Brasil e do mundo. Então, quem tem o poder do Espírito Santo jamais vai atropelar alguém para conseguir algo. Quem tem o poder do Espírito Santo de Deus não perde noite de sono preocupada com ter, consumo, consumista, ter. Quem tem o poder de Deus não sai por aí se oferecendo para arrumar agenda visando só lucro, tá? Quem tem o poder do Espírito Santo de Deus não sai por aí cobrando preços exorbitantes para pregar em lugares, para louvar em lugares. Não tem essa preocupação. Tudo isso, gente, é cobiça. Não tem outra palavra de explicação. Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencermos a cobiça. Porque todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a coisas como essa. Então, a gente precisa do poder de Deus para vencer pensamentos como esse, para que pensamentos como esse não venham a nós para nos atrapalhar a servir a Deus. Então, esse que é o ponto, o foco aqui desse vencer a carnalidade. Então, tudo que nos faz, tudo que nos torna carnais no que tange comportamento, né, que nos faz deixar de ser espirituais, tudo isso precisa ser vencido pelo poder do Espírito Santo. E como é que isso acontece? Quando a gente se deixa ser guiado, quando a gente se entrega, quando a gente se coloca por completo e por inteiro aos pés de Cristo, deixando que o Espírito Santo nos governe. E esse é o ponto principal. Deixa eu terminar a lição aqui. O outro tópico aqui, ó, o poder do Espírito Santo ainda é um revestimento para triunfar. Então nós triunfamos sobre a carnalidade, sobre a soberba, sobre a cobiça, Agora vamos falar sobre triunfar sobre a soberba. Sobre a soberba, vamos lá. Uma das tentações que Jesus sofreu no deserto está diretamente relacionada à soberba.
Mateus 4, 8 e 9. Contudo, o mestre estava revestido pelo Espírito Santo e sabia que a cobiça da carne e a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Por isso, Cristo resistiu ao diabo. Né? Então, vamos lá. O que diz ali, Mateus 4, é o verso 8, o verso 9, diz que Jesus ali, já tendo sido levado ao deserto, né, impelido, conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, numa dessas investidas que o diabo intentou contra Jesus, né, ele disse, olha, a Bíblia diz que ele levou e transportou um monte bem alto e disse, olha, tudo que você está vendo aí, todos os reinos, mostrou em todos os reinos do mundo, todos os tempos, as eras, falou, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Olha aí, cobiça, tentando criar em Jesus a cobiça, né, a soberba. Então Jesus falou o quê? Olha, está escrito, Satanás, somente ao teu Deus servirás, somente ao teu Deus adorarás. Olha que coisa tremenda. Só adorarás a Deus. Esse é o ponto, tá? Esse é o foco principal. Então, gente, como é que a gente vai vencer a soberba e a carnalidade? Somente pelo poder do Espírito Santo. Se todas as vezes que fizermos algo, fizermos no poder, pelo poder, através do poder do Espírito Santo, nós o faremos com amor, por amor, e pensando unicamente na glória de Deus. Tá? A gente convém que ele cresça e que nós diminuamos. Esse é o foco. Deixa eu agora terminar a lição para que o vídeo não torne-se extenso. Quarto tópico, quarto e último tópico. A capacitação espiritual. A plenitude do Espírito Santo é uma das mais significativas e maravilhosas experiências projetadas por Deus e destinadas aos membros de sua igreja. Significa o revestimento de poder espiritual prometido desde o Antigo Testamento, também chamado de promessa do Pai. Olha aí, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai Jesus. Essa promessa está lá em Joel, né? O Espírito é derramado sobre toda a carne. Então, é a promessa que está lá em Joel. E quais são os requisitos para essa capacitação espiritual? Vamos ver. A primeira experiência de plenitude do Espírito Santo, relatada nas Escrituras, ocorreu no dia de Pentecostes, Atos 2. Para recebê-la, o cristão deve crer de acordo com as Escrituras, pedir com fé, orar com perseverança, obedecer de coração, aproximar-se com confiança do Pai, demonstrar profunda sede por Deus e beber da água que Cristo oferece. Então está aqui, né? Diz aqui, a primeira experiência de plenitude, né, do Espírito Santo aconteceu lá em Pentecostes. A gente vê, claro, no Antigo Testamento e outros, vários avivamentos na qual e homens de Deus sendo revestidos, cheios do poder de Deus. A igreja ela passa a experimentar essa plenitude, esse início desse poder, lá no relato de Atos 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A gente passa a ver essa questão. Então, o que vai dizer aqui, gente, é chamada capacitação. A partir daí, a igreja passou a ser capacitada de uma forma extraordinária para realizar, não diria só sinais, prodígios e maravilhas, não, mas para fazer e pôr em prática a ordem de Cristo no que tange o ID do Senhor, para cumprir o ID. Então, o início desse cumprimento do ID do Senhor, ele vem, é claro, com Jesus enviando primeiro os apóstolos, por conseguinte os 70 e depois outros, mas aí a igreja é revestida para fazer isso. O Espírito Santo vem para capacitar e para encher a igreja para que a igreja pudesse fazer isso. Então, a ideia básica é o quê aqui? É entender que nós precisamos ser capacitados espiritualmente, ou seja, precisamos buscar o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, sermos revestidos pelo Espírito Santo, para que a gente possa dar continuidade à obra a qual nos foi otorgada por Cristo a fazer, a saber, a grande comissão. E para amarmos também nossos irmãos, para tudo isso nós precisamos ser revestidos. O que eu queria colocar no final aqui, gente, e agora já encerro a lição, sim, é que vocês, se possível, professor, agora uma coisa mais técnica, mais didática, para você, professor, explique aos seus alunos esse ponto aqui, nos 4 tópicos. Tópico 1, revestimento do amor. Tópico 2, revestimento da resiliência. Tópico 3, revestimento para triunfar. E o último é tópico 4, a capacitação espiritual. Então, nós temos aqui 4 tópicos. Perceba que no 1, 2, 3,
fala da ação do Espírito Santo em nós. Os 3 tópicos, amor, resiliência, resistência, força e triunfar, vencer. Tudo isso é o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Aí vem o 4, capacitação espiritual. Para quê? Para o Espírito Santo passar a agir a partir de nós, através de nós. Esse deve ser, professor, o ponto dessa aula. Não perca a ponta dessa corda. Trabalhe nisso, que é entender, estudar o poder do Espírito Santo, é entender que, primeiro, o Espírito Santo quer agir em nós, quer mudar a nossa estrutura, quer mudar a nossa vida, quer mudar o nosso ser, quer mudar o nosso comportamento, quer mudar a nossa vida, quer nos encher, quer nos transformar em uma nova criatura, para que a partir daí, a partir de então, ele possa atuar em nós, ele passe a trabalhar, melhor dizendo, através de nós. Esse é o ponto. Então, foque nisso aí. Por que é bom entender isso aqui? Porque às vezes a pessoa aceitou Jesus, é neófito, novo convertido. Aí a gente já está levando um novo convertido que se converteu no culto de ontem à noite. Hoje é sexta-feira, dia 28. Ontem, quinta-feira, dia 27, se converteu. Aí hoje de manhã, eu já estou levando ele para o vale, para o monte, para buscar poder, revestimento, ser batizado com o Espírito Santo. É bom, sim, amém. Há diversos casos em que a pessoa é batizada com o Espírito Santo na hora da conversão. Não estou dizendo isso. Só que eu digo o seguinte, ainda que isso aconteça, nós vamos mostrar para os novos convertidos, isso é o discipulado. Que o Espírito Santo quer agir nele, quer trabalhar nele, quer mudar ele, quer alterar ele, quer renovar ele, quer melhorar ele, quer aprimorar ele, quer ampliar o desenvolvimento dele, para que a partir dele, já trabalhado essa pessoa pelo Espírito Santo, ela possa depois dar vazão e continuidade à obra. Então, o Espírito Santo quer trabalhar nele, para a partir daí trabalhar através dele. O Espírito Santo quer trabalhar em mim, para a partir daí trabalhar através de mim. O Espírito Santo quer trabalhar em ti, que está me assistindo, para que a partir daí ele possa trabalhar a partir de você. Então, que a gente possa ter esse foco, tá? E trabalhar dessa maneira. Tá aí a lição, tá quase 1 hora, disse que ia ser breve, mas você já me conhece, sabe como é que é, eu gosto de trabalhar isso aqui. Então, aquilo que eu não disse, que o Espírito Santo Todo-Poderoso possa dizer a vocês, o onipotente Espírito Santo possa dizer melhor. Se ficou ainda alguma dúvida, tá, queridos? Entre em contato conosco, fale conosco aí. Precisando de nós também para ministrar na sua igreja, com todo prazer. Se vocês, hoje eu tenho liberdade para ir a qualquer lugar do mundo. Eu só não vou aparecer aí sem ser convidado. Eu só não vou poder, né? E também não vou ficar aqui no vídeo me convidando para ir na sua igreja. Você já entendeu onde eu quero chegar? Os santos comunicam com os santos. Então, se sentir o desejo, quando sentir, tá? É só nos contactar. Precisou da gente aí para pregação, estudo, aula, escola bíblica, seminário teológico, sinta-se à vontade para nos contactar. O contato está aí. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana, um restinho ainda de semana abençoadíssimo, tá? A paz do Senhor Jesus para todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.